Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A poeira até mesmo soprou nos rostos do terceiro guarda e de Elinium. Os dois se entreolharam e viram o choque nos olhos um do outro. O poder dos 6 grandes prodígios estava no mesmo nível dos cultivadores do 9º rank. Neste momento, um sorriso apareceu no rosto do Lord Guanjun enquanto ele olhava para a zona de poeira. O centro da onda de poeira. Beimo ficou ali com os pés a 1 centímetro do chão, tudo o que via estava destruído. Ao redor dele, havia alguns jovens pálidos com Nangonfan e Yang Qinshan recebendo ferimentos internos. Do outro lado, Feng Anil e Zhao Yufei também estavam levemente feridos. Havia apenas uma exceção. Nas bordas externas da zona de poeira, haviam parado ali ileso com uma expressão solene. A força desse cara é maior do que a da maioria dos cultivadores do 9º nível. Zhao Feng olhou para Beimo. Desde que ele entrou na família principal Zhao e na cidade da província, ele nunca conheceu um gênio tão talentoso. Talvez apenas Xin Wuyin fosse capaz de lutar com ele. À medida que a poeira baixava, a situação foi sendo vista. Beimo ficou inexpressivo e disse casualmente. Eu só usei 60% da minha força naquele momento. 60%. Os gênios presentes queriam dizer alguma coisa, mas nada saiu. Essa era sua verdadeira força? Um sorriso amargo apareceu no rosto de Feng Anil e ele finalmente percebeu por que Beimo podia se tornar o único discípulo principal do Lord Guanjun, enquanto ele só podia se tornar um discípulo externo. Ele não tinha percebido que a diferença entre os dois seria tão grande. Em apenas um mês, a força do irmão Beimo é quase a mesma que a minha agora. E Elinium suspirou. No prédio, o grupo de jovens abriu a boca, mas não saiu nada. Silêncio mortal. Na árvore distante, um sorriso apareceu no rosto do Lord Guanjun. Em breve, chegará a hora. Um pouco mais tarde. Sim, irmão Beimo, você é muito forte. Yang Qinshan disse impotente enquanto o ciúme brilhava nos olhos de Nangonfan. Apenas Zhao Feng e Zhao Yufei estavam calmos porque a diferença de cultivo entre eles era grande. Irmão Zhao Feng. De repente, Beimo se virou para Zhao Feng. Zhao Feng ficou tenso. O que foi? Os olhares dos jovens pousaram nele. Você atirou com esse dedo agora mesmo? Beimo olhou para ele e balançou a manga. Os jovens apertaram os olhos e viram que havia um pequeno furo na manga de Beimo. Obviamente, isso era limitado apenas à manga de Beimo. Seu braço nem sequer tinha uma marca. Como ele fez isso? Mesmo assim, os outros ficaram surpresos. Quando eles trocaram movimentos, Beimo usou um ataque de longo alcance que reduziu até mesmo o ataque de Nangonfan e Yang Qinshan a nada antes mesmo de chegar perto dele. Sob os olhares chocados, Zhao Feng deu um leve sorriso. Talvez eu tenha tido apenas sorte. Sortudo? Suspeita surgiu nos olhos de Yang Qinshan, só que Zhao Feng não estava ferido. Não só isso, seu ataque de dedo havia perfurado a falha no movimento de Beimo e deixado um pequeno buraco ali. Se ele fez apenas um deles, então pode ter sido sorte. Mas se os 2 pontos fossem somados, a chance de ser sorte era extremamente baixa. Terceiro guarda e Elinium ficaram levemente chocados. A cena anterior era muito caótica e eles não notaram isso. Foi o Lord Guanjun na árvore que murmurou. Que percepção inacreditável, ser capaz de capturar a falha de Beimo num piscar de olhos e atacá-la no caos. O único que sabia da verdade além de Zhao Feng e Beimo era Lord Guanjun. Lord Guanjun tinha analisado o que tinha acontecido, ele também não tinha notado antes. Sortudo. Beimo não o questionou mais, mas ele estava um pouco irritado. Ele queria derrotar todos os 6 gênios de uma só vez com um final perfeito. Não só isso não aconteceu, como ele também recebeu um buraco do tamanho de um prego na manga. Essa foi a única marca que o manchou. Desde que ele foi acolhido pelo Lord Guanjun como um discípulo essencial, ele não perdeu para ninguém em nenhum aspecto entre sua geração. Zhao Feng foi a primeira pessoa a fazer isso. Primeiro, ele foi derrotado em termos de memorização e agora, uma marca apareceu em suas roupas. A disputa entre os discípulos terminou aqui. Lord Guanjun, terceiro guarda e Elinium partiram. Cada discípulo havia ganhado algo e, então, todos rapidamente voltaram para suas casas para cultivar. No caminho de volta, a imagem da jogada de Beimo surgiu na mente de Zhao Feng. Forte demais. Zhao Feng não conseguiu encontrar nenhuma maneira de lutar com ele diretamente e Beimo tinha usado apenas 60% de sua força naquele momento. Zhao Feng abriu seu olho esquerdo e descobriu que o cultivo de Beimo estava extremamente próximo do 9º nível e sua força interior era ainda melhor do que sua técnica de respiração de retorno. Após analisar as lutas, Zhao Feng pôde confirmar que Beimo havia treinado de 3 a 4 artes marciais sagradas, pelo menos. No meio disso, a habilidade ondulante era mais forte do que a maioria das artes marciais sagradas e fez Zhao Feng perceber que havia diferenças entre as artes marciais sagradas. Logo, ele se lembrou de alguns conteúdos que havia memorizado na biblioteca.
As artes marciais sagradas são divididas em baixo grau, médio grau, alto grau e pico grau. As habilidades que vi naquele dia no Salão do Tesouro devem ser todas de baixo grau. Dentro da mente de Zhao Feng, havia uma quantidade enorme de conhecimento. 2 dias atrás, ele havia copiado uma quantidade limitada de conhecimento em sua mente, a maioria dos quais ainda não havia sido digerida. Retornando ao seu lugar, Zhao Feng começou a ganhar percepções sobre o que havia aprendido hoje. A essência da postura do vento fluente havia sido absorvida por ele. Além disso, ele também havia ganhado algumas percepções sobre a postura tornado. Zhao Feng circulou a técnica de respiração de retorno e ao redor dele surgiu o som de ar assobiando. Dedo estelar. Zhao Feng esfaqueou e o simples dedo fez com que o vento ao redor soprasse naquela direção. É assim, a postura do vento fluente ajuda a acelerar as habilidades, enquanto a postura do tornado ajuda as habilidades ofensivas e cria ataques de longo alcance. Zhao Feng ganhou mais percepções. As 4 posturas eram postura do vento fluente, postura do tornado, postura do vento parcial e postura do vento ardente, com cada postura ficando mais profunda e mais forte. Até agora, Zhao Feng havia aprendido de 50% a 60% da postura do tornado. Se ele estivesse certo, postura do vento ardente e postura do vento parcial eram ambas habilidades ofensivas. Por alguns dias, Zhao Feng ficou em seu quarto. Um certo dia, Zhao Feng abriu os olhos. Jovem mestre Zhao, o mestre Ele Niu lhe disse para ir até ele, há uma reunião importante. Um servo gritou. Geralmente, o servo não o interromperia a menos que algo fosse urgente. Zhao Feng saiu do seu quarto e pediu informações. O ponto de encontro foi o batalhão de guardas celestiais. Logo, Zhao Feng chegou ao meio do campo. Quando ele chegou, já havia muitas pessoas lá e os 2 sentados no assento principal eram terceiro guarda e Ele Niu, respectivamente. Os demais eram todos discípulos externos do Lorde Guanjun e os novos 10 guardas do céu. Quando todos chegaram. Senhor terceiro guarda, o que aconteceu? Um jovem perguntou. O terceiro guarda respondeu. Esta missão tem algumas conexões com a missão de matar anterior. Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Eles não tinham massacrado todos os bandidos antes? Os outros jovens presentes também estavam curiosos. Zhao Feng então pensou, se esta fosse apenas mais uma missão de matar, por que Beimon, o discípulo principal, apareceria? É assim. Depois que saímos da zona dos bandidos, grandes quantidades de bestas selvagens e mortais começaram a atacar as vilas próximas e formaram uma horda de bestas com a intenção de destruir a cidade da província de Guanjun. Ele Niu disse o motivo. Horda de bestas? Os jovens ficaram todos chocados. Por que a zona dos bandidos teria uma horda de feras aleatória? Zhao Feng não conseguiu deixar de pensar na cena quando perseguiu o líder lobo. Naquela hora, Zhao Feng viu uma figura encapuzada e algumas bestas mortais de alto nível. O tamanho da horda de bestas é extremamente grande. Há uma grande quantidade de bestas mortais de nível baixo e algumas bestas mortais de nível alto que já destruíram algumas aldeias e começaram a ameaçar a cidade da província de Guanjun. Ele Niu disse solenemente. Bestas mortais de alto nível? Os corações dos jovens se apertaram. Havia muitos rumores de bestas mortais de alto nível. Zhao Feng experimentou pessoalmente o quão poderoso era o tigre com dentes de espada alado. Qualquer um deles seria capaz de destruir uma vila e até mesmo ameaçar algumas cidades pequenas. A cidade da província de Guanjun já enviou tropas, mas ainda não é o suficiente. A horda de bestas desta vez também é uma chance para vocês. Lord Guanjun ordenou que todos vocês a defendam. Disse o terceiro guarda. Defender? Todos os jovens soltaram um suspiro. Somente através da batalha seu potencial será despertado. A atitude de Zhao Feng era positiva. Enquanto as pessoas estavam discutindo, um grito agudo soou acima da cidade da província de Guanjun. Qual é a situação? A horda de bestas já chegou à cidade da província de Guanjun. O coração de Zhao Feng deu um pulo. Ele abriu o olho esquerdo e viu que havia um enorme pássaro dourado no céu. A aura que ele liberava era ainda mais forte que a do tigre com dentes de espada de 2 asas. Aquele grito agudo ecoou por toda a cidade da província de Guanjun. Aqueles que não eram cultivadores desmaiaram imediatamente. Zhao Feng usou sua visão aprimorada e viu um enorme pássaro dourado a 20 a 30 metros de distância. A águia dourada era semelhante à águia de bico de metal que ele tinha visto na floresta das nuvens celestes, mas muitas e muitas vezes maior. Apenas a envergadura atingia 10 metros. Não é bom. Esse é o famoso rei águia bico dourado da floresta nublada do céu que governa os céus. Alguns cultivadores na cidade reconheceram o pássaro dourado. A águia bico dourado era uma fera mortal de alto nível que podia rivalizar com cultivadores de 9º nível. O rei águia bico dourado voou em direção à muralha da cidade num piscar de olhos. Instantaneamente, 7 cultivadores humanos foram despedaçados.
O cultivador mais forte dos 7 que foram mortos havia alcançado o 7º nível e ele nem viu o rei águia bico dourado chegando. Neste momento, uma nuvem de luz dourada veio de muito longe. Aquela nuvem de luz dourada era composta de milhares de águia bico dourado, que eram comparáveis a artistas marciais humanos. Defender. A horda de bestas está aqui, vá relatar isso ao palácio de Guanjun. A cidade da província de Guanjun explodiu em caos quando todos começaram a gritar e berrar. Batalhão de guardas celestiais. Todos os jovens ouviram aquele grito de cortar o coração, mas não tinham a visão aprimorada de Zhao Feng, portanto, não conseguiam ver a cena a 30 quilômetros de distância. Parece que há uma besta mortal de alto nível aqui perto. Ilinium pareceu sentir algo e olhou naquela direção. Resumindo, de agora em diante, todos vocês ajudarão a se defender contra a horda de bestas e haverá pontos de batalha concedidos por quantas bestas você matar. Para bestas normais, cada uma que você matar lhe dará 1 ponto, enquanto uma besta mortal de alto nível lhe dará 20. Terceiro guarda anunciou. Depois de dizer a eles o que fazer, o terceiro guarda e Ilinium conduziram os jovens para fora. Quando o grupo chegou à muralha da cidade, eles ficaram chocados. À vista estava a horda de feras selvagens e mortais no céu e no chão. Somente as feras mortais, havia alguns milhares e centenas de milhares de feras selvagens. Tão rápido. As feras já estão aqui. Ilinium respirou fundo. Foi bom que os artistas marciais e as tropas já tivessem chegado aqui e começado a matar algumas das feras atacantes, mas o problema era a águia bico dourado no céu. Era semelhante à águia bico de metal, mas era muito mais forte, mesmo flechas normais não seriam capazes de quebrar sua defesa. Pode-se dizer que a águia de bico dourado era uma versão evoluída da águia de bico de metal. Uma chuva de flechas caiu sobre os águia bico dourado e elas emitiram um som de metal colidindo. Mas as flechas disparadas pelos aprendizes marciais não foram nem capazes de quebrar a defesa dos águia bico dourado. Zhao Feng pegou seu arco escadas douradas e abateu 2 águias bico dourado com uma flecha. Uma flecha, 2 águias. Os arqueiros próximos ficaram um pouco surpresos, pois o arqueiro era apenas um jovem de 14 anos. Todos, juntem-se à batalha. Arqueiros, cuidem das feras no céu. Outros cultivadores sigam as tropas e lutem contra as feras lá fora. O general da cidade da província de Guanjun ordenou. As tropas conseguiram derrotar feras selvagens normais, mas somente os cultivadores conseguiram lutar contra as feras mortais. Vão! Os jovens do batalhão de guardas celestiais se juntaram à batalha e fortaleceram as defesas. A horda de bestas era uma oportunidade de acender o potencial de alguém enquanto ganhava pontos de batalha ao mesmo tempo. Os discípulos do Lorde Guanjun imediatamente atacaram as bestas selvagens e mortais próximas. Nangonfa, Feng Anil e Zhao Yufei alcançaram o 7º nível ou superior e podiam facilmente matar dezenas de feras selvagens com um só golpe, mas eram muitas. Zhao Feng continuou atirando e cada flecha atravessava 2 ou 3 bestas mortais. Talvez porque ele tivesse matado muitas, as outras bestas selvagens todas avançaram em sua direção com os olhos vermelhos. Atenção! Os arqueiros próximos exclamaram. Esses bastardos também têm inteligência? Zhao Feng ficou um pouco surpreso, mas não os temeu. Dedo estelar. Zhao Feng repetidamente esfaqueou seu dedo e raios de uma linda luz verde apareceram, que destruíram instantaneamente um grande número de pássaros. Mas isso também chamou a atenção das feras mais fortes. De repente, um grito foi ouvido e, olhando para cima, uma fera mortal de alto nível liderou um grupo de águias bico dourado em direção a Zhao Feng. Pários. A expressão dos cultivadores próximos mudou. Aquela fera mortal de alto nível era de 8ª categoria e, assim que eles invadissem a cidade, a destruição seria causada. Dedo estelar. Postura tornado. Os olhos de Zhao Feng estavam afiados enquanto ele enviava um raio de luz azul que se espalhava em um ataque de amplo alcance. Instantaneamente, 5 ou 6 bico dourado caíram no chão, mortos. O que foi ainda mais chocante foi que cada águia bico dourado tinha sido perfurada na garganta. Zhao Feng entrou em confronto com a águia bico dourada e ele estava perfeitamente bem enquanto a águia bico dourada foi empurrada para trás. Esse jovem é tão forte. Já está no 7º nível em uma idade tão jovem. Os cultivadores próximos ficaram chocados. Zhao Feng descobriu que a águia bico dourado que ele acabará de enfrentar era ainda mais forte que o tigre dentes de espada de 2 asas e estava quase no 9º nível. Zhao Feng sempre abatia pelo menos 2 pássaros com uma flecha. Fora do portão, havia 5 outras bestas mortais de alto nível, ou melhor expressas como bestas de pico de nível, que chegaram. Essas bestas eram todas comparáveis ao 9º nível e matavam dezenas de pessoas a cada golpe. Zhao Feng viu aquelas feras com seu olho esquerdo e as evitou propositalmente, pois todas elas eram muito mais fortes que o tigre com dentes de espada alado. Matança de ondulação trêmula. Um grito veio de um jovem enquanto a figura enfrentava uma fera mortal de nível máximo. Aquele pequeno jovem foi capaz de lutar em pé de igualdade com aquela gigantesca besta mortal de nível de pico.
Os cultivadores próximos ficaram todos atordoados. Beimo, Zhaofeng e os outros viram aquela figura familiar enfrentar feras mortais de 9º nível com apenas seu cultivo de 8º nível. Bestas mortais de nível máximo eram assustadoras demais e destruiriam tudo se entrassem na cidade. Yelin, terceiro guarda e seus companheiros de 9º escalão voaram para fora da cidade e encontraram seus respectivos oponentes. Um total de 5 a 6 9º escalões foram enviados da cidade da província de Guanjun, o mesmo número de bestas mortais de nível máximo, mas o Rei Águia Bico Dourado não tinha oponente, pois era muito rápido. Embora os cultivadores de 9º nível fossem fortes, eles ainda não eram capazes de lutar com o Rei Águia Bico Dourado no ar, pois era o domínio deste último. Esse bastardo! Os arqueiros da muralha da cidade ficaram com dor de cabeça enquanto observavam o Rei Águia. Se fosse apenas uma fera normal, todos eles poderiam soltar suas flechas de uma vez e matá-lo. Mas a defesa da águia era muito forte. Com a liderança do Rei Águia Bico Dourado, centenas e milhares de águias Bico Dourado voaram em direção à muralha da cidade. Cada onda de ataque tiraria a vida de muitos soldados. Diga a todos os arqueiros para atirarem naqueles bastardos. No topo do muro da cidade da província de Guanjun estava um homem de meia idade que dava ordens. Essa pessoa era o general da cidade da província de Guanjun, que havia alcançado o pico do 9º posto e ele havia acabado de matar uma besta mortal de nível de pico há pouco tempo, aumentando o moral do seu lado. Mas enfrentando o Rei Águia Bico Dourado, o general não podia fazer nada contra ele. O Rei Águia Bico Dourado era rápido, forte e lutava apenas no ar. General Eng, se não matarmos o Rei Águia Bico Dourado, nosso lado cairá no caos mais cedo ou mais tarde. Yelin falou enquanto pousava ao lado do general coberto de sangue. Naquele momento ele havia matado com sucesso uma fera mortal de nível máximo, mas também havia se ferido. De repente, o Rei Águia Bico Dourado transformou em um borrão e atacou um cultivador humano de 9º nível com a velocidade de um raio. Atenção! O general e Yelin avisaram. O humano estava lutando contra outra besta mortal de nível máximo na época e ele pensou droga quando ouviu o aviso. As garras afiadas do Rei Águia Bico Dourado perfuraram o escudo de força interior do 9º nível. O humano gritou e foi despedaçado pelas duas feras mortais. Ao ver a cena, o coração de Zhaofeng gelou. Desgraçado! Tanto o General Eng quanto Yelin cerraram os dentes. General Eng, devemos matar esse pássaro não importa o custo. Frieza apareceu no rosto de Yelin. Era muito difícil criar um cultivador humano de 9º nível. Uma cidade pequena sozinha pode nem mesmo dar à luz um em dezenas de anos. Devemos atraí-lo para algum lugar no chão e então emboscá-lo. Pensou o General Eng. Como vamos matá-lo se a maioria dos arqueiros não consegue nem quebrar sua defesa? Yelin disse amargamente e desamparadamente. Reunindo todos os melhores arqueiros. A voz assassina do General Eng ecoou em um raio de alguns quilômetros. Logo, os melhores arqueiros estavam reunidos perto do General Eng. Alguns deles estavam na 5ª e 6ª posição, enquanto outros estavam na 7ª e 8ª. O grupo era formado por pessoas de meia idade, além de Zhaofeng. Zhaofeng estava levemente curioso enquanto estava no meio do grupo de pessoas. Os outros próximos o empurraram para cá antes que ele soubesse o que estava acontecendo. Tudo o que vocês precisam fazer é atrair o Rei Águia Bico Dourado para perto da cidade. O General Eng contou-lhe seu plano. O plano era simples, irritar e machucar o Rei Águia Bico Dourado e atrair sua atenção. Então matá-lo com o poder combinado de alguns 9º ranks. Isso é provavelmente. Os 7 ou 8 arqueiros estavam um pouco hesitantes. O quê? Vocês não podem fazer uma coisa simples como essa. O General Eng disse friamente. Os arqueiros imediatamente começaram a suar. General, é assim. A velocidade do Rei Águia Bico Dourado é muito rápida. Além disso, quando ele se move, ele também arrasta o vento junto. Então, antes que as flechas se aproximem, ele irá desviar automaticamente. Um arqueiro de meia idade disse desamparadamente. Ele era um arqueiro que havia alcançado o 7º posto e suas palavras causaram concordâncias das outras pessoas. A visão de Zhaofeng estava melhor e mais clara, então, ele sabia o quão difícil era. Primeiro, a velocidade do Rei Águia Bico Dourado era muito rápida e quando ele se movia o vento atrapalhava o movimento da flecha. Segundo, a defesa do Rei Águia Bico Dourado era muito forte, e ele podia receber um ataque de 8º nível e ficar bem. Além disso, os arqueiros tiveram que atirar do chão enquanto o Rei Águia estava no céu. Obviamente, ainda havia mais um ponto. E se eles conseguissem machucar o Rei Águia? Os arqueiros tinham que atraí-lo para a área de emboscada também. Cultivadores normais de 7º e 8º rank seriam instantaneamente despedaçados. Portanto, os arqueiros presentes não tinham confiança alguma. Neste exato momento, o borrão dourado do Rei Águia desceu novamente e matou dezenas de pessoas. Depois de matá-los, o Rei Águia virou-se para outra direção. Irmão Beimo, cuidado!
Elinium e Enkinsha exclamaram. Desta vez, o Rei Águia Bico Dourado estava voando em direção a Beimon. Beimon estava lutando contra outra besta mortal de nível máximo e ele ouviu o vento assobiando atrás dele. Garça espiritual vento voador. Beimon usou uma habilidade de velocidade profunda e seu corpo se tornou como um guindaste e voou para o ar. Era uma arte marcial sagrada. O Rei Águia Bico Dourado gritou e colidiu com Beimon no ar. O ataque do Rei Águia Bico Dourado foi bloqueado, mas Beimon ficou levemente ferido. Depois que o Rei Águia Bico Dourado falhou em matá-lo, ele então desapareceu novamente para encontrar um novo alvo. Esse bastardo. Se o irmão Beimon morrer. Elinium enxugou o suor frio da testa. Nesse momento, os melhores arqueiros dispararam suas flechas contra o Rei Águia Bico Dourado. Algumas das flechas conseguiram levantar faíscas nas asas da águia, mas a defesa não foi quebrada. As expressões dos arqueiros estavam um pouco turvas. A menos que atinjamos um ponto vital. Os arqueiros balançaram a cabeça. De repente, mais algumas flechas atingiram o Rei Águia Bico Dourado, mas nenhuma delas atravessou a pena dura como metal. Falhou novamente. Os arqueiros tinham expressões amargas. Zhao Feng usou seu arco, mas a situação era a mesma. As flechas que chegaram perto da águia foram desviadas do curso pelo vento do bater de asas da águia. O Rei Águia Bico Dourado de repente voou em direção aos arqueiros próximos. Os arqueiros ficaram pálidos enquanto tentavam ao máximo se esquivar, mas duas pessoas ainda morreram. Balsa levemente flutuante. Zhao Feng primeiro usou sua habilidade de velocidade, então ele sacou seu arco de escadas douradas e com um pá, achatou duas feras mortais de nível baixo e empurrou para trás uma fera mortal de nível alto. Comparado a todos os outros arqueiros, Zhao Feng era extremamente calmo. Nesse momento, o general Eng também notou Zhao Feng e ficou surpreso que este estivesse tão calmo em uma situação como essa. Irmão Zhao, você é especialista em arco. Elinium também notou Zhao Feng. Sim, talvez eu consiga. Zhao Feng assentiu e apareceu na frente de Elinium. Jovem mestre Zhao, você tem certeza? O general Eng tinha uma expressão solene. Se Zhao Feng fosse apenas um arqueiro normal, ele não se importaria que ele tentasse, mas Zhao Feng era um discípulo do Lorde Guanjun, a responsabilidade seria dele. Se for só para atraí-lo para baixo, então não é um grande problema. Enquanto Zhao Feng dizia isso, ele lentamente abriu o arco da escada dourada e decidiu provar suas palavras com ações. Ele respirou fundo quando uma tênue luz verde apareceu em sua sobrancelha e a águia ficou muito mais lenta e clara em seus olhos. No modo de visão aprimoradas, Zhao Feng pôde ver a mudança nos ossos e no sangue dos pássaros. Ele ficou parado e focou no Rei Águia, mas não disparou sua flecha. Não é simples. O general Eng e Elinium se entreolharam. Ambos sentiram a aura afiada e penetrante de Zhao Feng. De repente, o Rei Águia Bico Dourado e virou. Zhao Feng imediatamente lançou suas flechas. Era como se o Rei Águia estivesse indo em direção às flechas e não o contrário. Finalmente, as três flechas douradas e o Rei Águia se chocaram. A flecha e a águia estavam indo em direções diferentes, mas finalmente se encontraram. A flecha dourada atravessou a camada de vento e apunhalou perfeitamente o olho da águia. Essa cena fez com que os outros arqueiros abaixo olhassem atordoados. Como ele fez isso? Um arqueiro de 7ª patente tinha uma expressão de descrença, ele não conseguia aceitar o fato de que Zhao Feng foi capaz de acertar perfeitamente o olho do Rei Águia. A flecha dourada levantou uma faísca de fogo ao refletir na pálpebra da águia. Que pena! Os arqueiros não conseguiram deixar de suspirar. O Rei Águia Bico Dourado fechou os olhos no último segundo. Sendo uma besta mortal de nível máximo, suas reações foram insanamente rápidas, mas ele não percebeu o sorriso aparecendo nos lábios de Zhao Feng. As outras duas flechas seguiram a primeira e atingiram a pálpebra do pássaro mais uma vez. Como a primeira flecha atravessou o para-brisa, a trajetória de voo das outras duas foi muito melhor. Sangue vazou do olho da águia. A terceira flecha perfurou o globo ocular. As duas primeiras flechas abriram caminho para a terceira flecha. A terceira flecha foi um movimento mortal. Um grito doloroso surgiu nos céus enquanto o Rei Águia Bico Dourado olhava com os olhos vermelhos para Zhao Feng. Preparem a emboscada. Zhao Feng imediatamente usou sua balsa levemente flutuante e avançou em direção à zona de emboscada. Neste momento, o general Eng e Elinium finalmente se recuperaram do choque. Prepare-se. O general Eng, Elinium e alguns oficiais de 8ª patente esperavam. O Rei Águia atacou Zhao Feng cheio de raiva. Este último sentiu uma frieza aparecer e sabia que tinha sido bloqueado pelo Rei Águia Bico Dourado. Passo transparente de fumaça. Sua figura se movia e se misturava à multidão da cidade sem deixar vestígios. O Rei Águia perdeu a figura de Zhao Feng, mas conhecia a área em que ele estava e, neste momento, o general Eng e Elinium atacaram. Destruição celestial. Corte deslumbrante. Os dois nonos no pico da classificação explodiram seu poder.
O furioso e desavisado Rei Águia foi atingido pelas duas nonas posição. Elenium usou uma arte marcial sagrada e sua palma pareceu se tornar uma lâmina que cortou a defesa do pássaro e deixou 8 cortes profundos. A habilidade de espada do General Eng era uma arte marcial meio sagrada que havia sido treinada ao nível máximo e era ainda mais forte do que o golpe de Elenium. Aquela espada cheia de intenção assassina quase cortou a cabeça do Rei Águia Bico Dourado. Imediatamente, a 7ª e a 8ª posição usaram suas habilidades mais poderosas, que quase mataram o pássaro. O Rei Águia Bico Dourado usou suas últimas forças e avançou em direção a um jovem que segurava um arco dourado, cheio de ódio. Fim dos capítulos do 90 ao 92. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!